Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo teremos relatos da Cassie, então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, meu amigo Feliciano, amigos do canal. Meu nome é Cassie e hoje eu trago a vocês alguns relatos que foram vivenciados por mim recentemente. Desde criança eu sempre tive a minha mediunidade muito aflorada e sempre tive uma ligação muito grande na questão da área mortuária. Tanto que eu me formei, hoje eu ministro cursos e sempre gostei muito de estar em cemitérios. Eu morei em São Paulo durante muitos anos, e aí eu saí de São Paulo e vim para o Paraná, onde eu resido hoje. Uma bela noite eu decidi que eu iria dar uma volta pela cidade e acabei indo para o cemitério. Estava uma noite quente, gostosa, e eu comecei a andar pelo cemitério. Aqui o cemitério não fecha, ele fica aberto 24 horas. E eu comecei a andar. No cemitério daqui tem uma parte onde tem túmulos exclusivos para crianças. E é raro eu andar nessa parte do cemitério porque corta meu coração. Mas naquela noite eu decidi que eu iria. Então eu estava caminhando, olhando os túmulos, olhando os nomes, fazendo os cálculos das idades, enfim. Aquilo que toda pessoa que gosta de estar em um cemitério costuma fazer. De repente, eu olhei para um canto próximo à parede, ao muro do cemitério, e eu vi uma bolinha de luz. E foi muito interessante, porque essa bolinha de luz, ela começou a pular. Ela pulava de um lado, ela pulava do outro, e aí ela começou a me acompanhar. E aí eu percebi que ela saiu de um túmulo de uma criança. Então ela pulava, ela brincava, ela rodava por mim, passava, circulava eu e voltava mais ou menos para onde o túmulo daquela criança estava. E aquilo me chamou muita atenção. Então eu fui até aquele túmulo, eu li, as inscrições. Era uma criança de 3 anos de idade, mais ou menos, aproximadamente, era isso. E aí eu fiz uma oração ali, conversei com aquele espírito, pedi ao mundo espiritual que acolhesse aquela criança, e então eu continuei andando. Por um tempo ela continuou atrás de mim, até que por fim ela retornou e ela foi pulando de túmulo em túmulo até chegar no dela. Quando chegou no dela, ela pulou e sumiu, como se ela tivesse entrado ali por um buraco. Mas não haviam buracos, O túmulo estava lacrado, fechado. E eu achei essa história muito interessante. E entre outras também que aconteceram comigo, que eu relato, eu trago para vocês, nesse mesmo cemitério que aconteceu, que é bastante interessante também. Na sequência eu já gravo um outro áudio para vocês falando sobre isso. Olá, meu amigo Feliciano, amigos do canal. Eu sou a Cassie, eu trouxe um relato para vocês a respeito de um espectro que eu vi num cemitério. E hoje eu trago um outro relato para vocês do mesmo cemitério onde ocorreu o primeiro relato. Desta vez, eu fui novamente ao cemitério à noite. E aí eu estava caminhando por entre os túmulos, e o cemitério aqui do Paraná, o local que eu frequentava, é um cemitério que tem túmulos muito bonitos, artes muito bonitas. Entre essas artes, haviam 2 imagens. Uma imagem simbolizando a Virgem Maria e outra imagem simbolizando um anjo ao lado da Virgem Maria, no mesmo túmulo. E eu comecei a andar pelos túmulos e eu não sei porque me deu vontade de eu olhar para trás.
E eu comecei a observar aquela imagem da Virgem Maria. Inacreditável como ela virou a cabeça e continuou me seguindo com os olhos. Eu parei, olhei novamente, falei, não, eu devo ter visto algo errado. Voltei até o túmulo e aí a estátua ficou parada. Conforme eu me movimentava, eu percebia que ela mudava a cabeça bem devagarzinho para me seguir. E isso aconteceu mais umas 2 vezes que eu fiz o teste naquela noite. Não contente, achando que poderia ser algo da minha cabeça, principalmente por ser num período noturno, no outro dia eu voltei novamente no cemitério e comecei a andar pelos túmulos, comecei a olhar as lápides, né, como eu tenho o hábito de fazer, e eu cheguei novamente naquele túmulo. E eu olhei fixamente para aquela imagem e comecei a andar e observar o que acontecia. De primeira não aconteceu nada, então eu falei, deve ter sido coisa realmente da minha cabeça. Mas eu voltei novamente a circular por aquela área e desta vez eu vi nitidamente a imagem dessa santa, né, que é a Virgem Maria, seguindo os meus passos. Conforme eu andava, ela virava muito lentamente a cabeça e os olhos, porque essa estátua, ela tem os olhos, é uma estátua de bronze, né? Então os olhos são de bronze, mas dá nitidamente para perceber a bolinha do olho seguindo. É incrível, é inacreditável a sensação que a gente tem. Entre os espectros, que também eu vi ali, né, principalmente durante a noite, e foi assim um caso extraordinário, porque eu achei fantástico o fato dessa imagem mover a cabeça. Eu vi com meus próprios olhos, ninguém me contou. Foi vivenciado por mim. E assim, é muito interessante. Olá, Feliciano, amigos do canal. Eu sou a Cassi. Espero que estejam todos bem. Já trouxe alguns relatos para vocês aqui e eu vou trazer um outro relato hoje um pouco diferente dos demais. Hoje eu vou falar sobre trabalhos de macumba. Então, resumindo a história para vocês, eu era de São Paulo. Sim, eu nasci em São Paulo, meu esposo também. E nós recebemos um convite de um aluno meu, que é agente funerário aqui, né, para que nós pudéssemos vir trabalhar com a funerária aqui. E como sempre foi o meu sonho, o meu dom, nós aceitamos. Meu marido, então, assinou um contrato e foi trabalhar como vendedor de planos funerários, onde ele ganharia a comissão mais o salário. E eu prestaria serviços voluntários na arrumação dos corpos. Tudo corria muito bem, até que um belo dia, o dono da funerária, encantado com os nossos serviços, pensou em nos contratar como auxiliares. O meu marido na área dele e eu como cuidadora de corpos ali para velórios. Esse agente funerário, meu aluno na época, ele ficou com medo de perder o emprego dele. Então ele fez a cabeça do dono da funerária e afastou a gente do serviço. Nós viemos de São Paulo, não tínhamos conhecimento, passamos algumas necessidades, mas o mundo espiritual sempre cuidou da gente e providenciou outros trabalhos para o meu marido, né? E eu continuei trabalhando na minha área, que eu sou autônoma, continuei trabalhando, continuei vendendo meus cursos, fazendo os meus jogos de carta, tranquilamente, para que a gente pudesse pelo menos ter o dinheiro do aluguel. Não contente com isso, houve uma briga entre a gente e esse casal procurou na cidade onde a gente residia e encomendou um trabalho de morte para mim. O tempo foi se passando, né? Nós perdemos contato com o casal porque havia tido a briga, tudo, então a gente se afastou, eles se afastaram também. E um belo dia eu
passei mal, comecei a passar muito mal. Falta de ar, comecei a ter problemas respiratórios e fui para o hospital. Para mim era uma pneumonia, porque houve um tempo da minha vida em que eu tinha uma pneumonia por ano. Então para mim era natural. Eu ia, tomava os meus remédios, eu já sabia quais eram, comprava os remédios, tomava e logo 2, 3 dias depois eu já estava bem novamente. Só que dessa vez os remédios não fizeram efeito. E aí eu fui internada. O médico me internou para investigar o que eu realmente tinha. Da cidade que eu estava não tinha UTI. Então eu tive que ser enviada a uma outra cidade por uma ambulância, do SAMU. Eu fui levada a um outro hospital. Chegando lá já me colocaram na UTI. E os médicos diziam ao meu marido que eu não sairia mais do hospital. E como é que eu sei que aquilo foi feito um trabalho? Como eu disse a vocês, a minha mediunidade sempre foi muito grande desde criança. E eu, então, conversando com as minhas entidades, conversando com uma mãe de santo, um outro pai de santo, eu tive a certeza de que aquilo tinha sido um trabalho. As minhas entidades conseguiram, o mundo espiritual conseguiu salvar a minha vida, evitar que eu morresse, afastando o mal que tinham colocado em mim, porém ficaram sequelas, aos quais hoje eu não posso mais arrumar um emprego fora, porque é detectado nos exames um problema que eu tenho que chama-se DPOC, que é um problema crônico nos pulmões. Então, eu consegui me livrar da morte graças ao trabalho do mundo espiritual. E eu falo a vocês, não duvidem, não duvidem porque isso existe. Existem pessoas ruins, mas estão pagando. Eu já tive informações de que esse rapaz, esse casal que fez isso para mim, eles na época abriram uma funerária, e hoje a funerária está às moscas. Então assim, a cobrança vem. Então procurem evitar fazer o mal para as pessoas, desejem justiça, mas não desejem o mal a ninguém. Desejo que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo, até mais. E obrigado por me ouvirem. Muito obrigado, Cassi, por compartilhar seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando, e vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.